Nós viemos de um domingo maravilhoso, é ou não é, irmão? Eu fiquei a semana inteira naquele domingo. Poderoso, né? Nós tivemos nosso primeiro batismo aqui da Renovo no domingo passado, para você que não veio. Tinha muita gente no interior votando para parente, não é isso? Ah, o parente pediu aqui, não vou transferir meu título não, vai lá dar uma força pro parente, não é? Eu saí daqui, fui lá em Ouro Verde para dar uma força pro parente. Mais ou menos isso. E muita gente não estava aqui, mas foi um domingo poderoso. Nós montamos aqui a piscina para que a gente pudesse ter esse dia incrível, e foi maravilhoso. Eu fiquei olhando as fotos, eu olhei aquelas fotos, sei lá, umas centenas de vezes. Toda hora eu parava o celular e ficava olhando e me emocionando, porque o Senhor está fazendo coisas novas em nosso meio. Amém ou não amém? Deus está fazendo coisas novas na tua vida, no meio desta igreja, no meio desta comunidade. Nós estamos aqui para poder servir os irmãos em amor. Amém? Essa igreja, ela não existe por outra coisa. Você pode observar que a placa não está lá ainda. Tem um negócio pendurado lá com a placa da igreja, que maravilha, hein? Sabe por quê? Porque a placa é a parte menos importante. A parte mais importante é a gente estar reunido como corpo. Essa é a parte mais importante. Amém ou não amém? A gente está pronto para poder partilhar, compartilhar e desfrutar junto da palavra do Senhor e dos nossos irmãos. E que Deus possa forjar no teu coração, no teu interior, a palavra dele, a fim de que ele possa incendiar você e preparar você para um tempo novo, um tempo realmente, sabe, de crescimento e desenvolvimento na fé, a fim de que tudo aquilo que você venha a fazer, Deus possa se manifestar na tua vida de forma maravilhosa e extraordinária. Deus está chamando você para esse tempo de viver coisas extraordinárias. Você está comigo, sim ou não? Deus está chamando você para poder viver coisas extraordinárias na presença dele. Amém ou não amém? Eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem hoje é força, obtendo força em meio à tormenta. Amém ou não amém? Vira para o teu vizinho e fala para ele: é possível ter força em meio à tormenta? Quem quer obter força no meio da tormenta, levanta a mão mais alto que você pode, amém? Deus vai te dar força, Deus vai te dar estratégia, Deus vai cobrir a tua vida, vai cobrir os teus pensamentos, Deus vai te dar capacidade. O Senhor vai cobrir você com óleo novo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre os teus negócios. Deus vai te dar força, Deus vai te encontrar agora, encontrar você nesse dia, os teus parentes, os teus negócios, os teus planejamentos pessoais aí, o Senhor vai encontrar com tudo isso. E por mais que exista um cenário de tormenta lá fora, o Senhor quer se manifestar na tua vida e fortalecer você para este caminho, para este tempo. Amém ou não amém? O Senhor vai nos dar força em meio à tormenta. E quando a gente fala de força, quando a gente fala de tormenta, a gente entende que a tormenta é uma resistência. E a vida, nós precisamos lidar com várias resistências. De repente, para você estar aqui hoje, nesta manhã de domingo, você teve que lidar com a resistência. De repente, para você estar nesse dia hoje, celebrando aqui, estando um tempo de palavra, você teve que lutar consigo mesmo. De repente, você diz: eu não estou nem hoje encorajado a ir, mas você se preparou, você se municiou em casa, se preparou lá e veio. Às vezes a gente precisa lidar com claras resistências na nossa vida, porque isso também nos é útil para o nosso desenvolvimento e nosso crescimento. E às vezes a forma de Deus trabalhar em nós é através das resistências que estão lá fora, ou a tormenta. Deus às vezes não preparou a tormenta, mas vai usar a tormenta para que você possa crescer, a fim de que você possa ser uma pessoa melhor, a fim de que você possa ser um pai mais autêntico, um cristão de verdade, um homem de Deus mais sincero, uma mulher de Deus mais sincera. Deus não provocou a tormenta, mas usa a tormenta para poder forjar em nós o seu caráter, a sua vontade e o seu propósito. Glória a Deus ou não, amados? E eu posso dizer para você hoje que o Senhor está no meio dessa tormenta. Às vezes a gente vive situações onde a gente acha que Deus não está conosco. Eu não sei se você já teve essa impressão. Parece que Deus está com todo mundo, menos comigo. Deus não está no meu casamento, está no casamento do vizinho, mas não está no meu casamento. Está na empresa do vizinho, no CEP do vizinho, mas não está no meu. Eu não sei se você já teve essa clara impressão. E às vezes a gente pergunta para o Senhor: o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa com isso? Eu estou vivendo no meio de turbilhão de pensamentos, de coisas, de acontecimentos, de situações e situações que não se resolvem, de emaranhados, de situações que apenas vão se acumulando. Ao invés de paz, eu tenho guerra. E Deus quer nos forjar no tempo de guerra, nos equipar no tempo de guerra, para que nós possamos vencer. Amém ou não?
A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8 vai dizer que todas as coisas nós fomos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas, na guerra, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, nos momentos de solidão. E às vezes a gente precisa passar pelos momentos de solidão e de tristeza, e Deus está trabalhando em nós a sua presença, dizendo: ei, a minha presença te basta, a minha graça te basta. E você tem graça no meio da tormenta, você tem favor no meio da tormenta, no meio da dificuldade. A presença de Deus está com você. Essa é a coisa mais rica e preciosa de todas, mesmo que a sua mãe ou o seu pai te abandonem, o Senhor jamais vai te abandonar. Você não está e nem estará sozinho, você não está sozinha, você não está sozinho, o Senhor jamais vai te abandonar. Amém ou não amém? Você pode aplaudir Jesus aí, amigo. Pode aplaudir Jesus aí, amiga. Ei, aplauda o Senhor bem forte. Há um texto que diz: a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor está com você, e isso é motivo para que você já esteja alegre e animado. Mas sabe o que a tormenta tira de nós? O peso das situações tiram de nós, nos tiram a alegria, nos tiram o prazer, nos oferecem e nos arremetem à tristeza. A dificuldade, a tormenta é uma dificuldade, alegoricamente falando, a tormenta é esse encalço, esse percalço, essa coisa que se levantou e se aprumou diante de mim. E essas coisas têm um poder, muitas vezes a gente dá poder aos acontecimentos, e os acontecimentos muitas vezes eles infringem a nossa alma, e a gente fica triste. E ao invés de vestes de louvor, eu fico enlutado. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Ao invés de gritos de louvor a Deus, há uma tristeza incomensurável na minha vida, entediante, cinzenta. Ao invés de estar aqui vibrando, eu não consigo vibrar mais, me alegrar mais. Eu só faço por fazer, ou faço porque tenho que fazer, ou faço porque alguém espera que eu faça. Eu ligo no automático e vou vivendo uma vida no automático. Mas o Senhor quer nos dar vida completa, abundante, plena. Deus quer encher a nossa vida, renovar o nosso interior, nos dar motivos para poder caminhar olhando para Ele e não para as situações que estão lá fora. O apóstolo Paulo disse: essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, glória sobre glória, glória sobre glória. Às vezes a gente fala disso, de glória de Deus, mas a maneira que Deus trabalha para poder nos oferecer glória, irmão, é no enfrentamento. Amém ou não? Às vezes a gente quer adiar as coisas, mas Deus está dizendo: eu vou cobrir esse tempo que você está vivendo com a minha glória, com a minha presença, com a minha unção. Se a glória de Deus é a presença de Deus, Ele vai cobrir você com muita glória. Ele vai revestir a tua casa com muita glória. Ele vai encontrar você nesse domingo e revestir o teu entendimento, sabe, o teu interior com a glória dEle, com a presença dEle. Vai encher você e capacitar você para esse novo tempo. Quem deseja isso de todo o coração? De todo o coração, de toda a sua alma. Oh, pastor, eu tenho sede disso, eu tenho sede da glória de Deus, eu tenho sede da presença dEle. Eu já bebi tantas coisas de tantos lugares, mas hoje eu quero beber da fonte, da verdadeira fonte. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha vida, o Senhor é meu Senhor, o autor e consumador da minha vida, da minha história. A minha história não está na mão dos homens, a minha história está nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. A minha vida está escondida em Ti. Às vezes Deus nos esconde para poder nos promover. A Bíblia diz que a mãe de Moisés esconde Moisés 3 meses. Mas depois de 3 meses ela não podia mais esconder o menino. Olha para cá, presta atenção. Depois de 3 meses ela não conseguiu mais, porque o menino cresceu. Mas no começo estava escondido, mas depois foi exposto, porque Deus, Ele esconde, mas também promove. De repente você está num tempo dizendo: pastor, eu fui escondido mesmo. Eu fiquei, sabe, no meu quarto escondido. Mas o Senhor está dizendo: esse tempo acabou, agora é hora de te promover. Essa é a hora de pegar a tua mãe e dizer: vamos, 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 vamos. E às vezes Deus nos expõe, irmão. Moisés foi exposto. Moisés nasceu e foi colocado num rio. A Bíblia diz que ele num dia se tornou príncipe. Um dia bastou para Moisés se tornar príncipe.
E depois de 40 anos ele ofende um egípcio, sai correndo e vai para o deserto. Mas esse mesmo Moisés que em um dia se tornou príncipe, demorou 40 anos para se tornar pastor. Em um dia Deus transforma o Moisés num príncipe, mas é em 40 anos que o Moisés vira um pastor, um líder, alguém melhor, alguém preparado para poder cumprir um propósito muito maior. Então tem desertos que a gente está passando, que Deus está forjando o caráter dele na nossa vida, está preparando a gente para que a gente possa cumprir o nosso propósito, para que a gente possa libertar pessoas, libertar cativos, livrar gente da opressão. Deus te tirou da opressão para livrar também pessoas através da sua vida da opressão. Deus está te dando coragem para levar coragem a quem não tem coragem. Deus está te dando capacidade para lidar com pessoas que muitas vezes precisam de uma dose de sabedoria, de entendimento. Glória a Deus ou não, amado? Então o tempo do deserto não é em vão. Às vezes a gente pensa, caramba, que calor no deserto. Mas tudo isso é preparação para um tempo que Deus vai te usar. Ou seja, Deus está te habilitando. Tem coisas que estão acontecendo agora que são habilitação, preparação. É Deus derramando unção, Deus derramando palavra, Deus encontrando, Deus gerando intimidade. Porque Moisés viu uma sarça que ardia, e na sarça havia um convite: chega perto, arranca a sandália, entra aqui. O convite de Deus para nós hoje é: entra. Porque no deserto também é lugar de revelação. Era Deus preparando o pastor, porque até então ele era príncipe. Até então Moisés era o estrangeiro, mas Deus precisa preparar o coração do pastor. Sabe por quê? A Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus vai dizer: olha, se você ferir o pastor, as ovelhas dispersam. Então eu preciso preparar o pastor para que não haja dispersão. Então eu preciso preparar o coração do pastor, eu preciso ensinar o coração do pastor, eu preciso abençoar o coração do pastor, eu preciso gerar intimidade. Você foi eleito como pastor e como pastora dessa geração. Você foi chamado para poder cuidar de gente, porque o chamado do pastor é o chamado do cuidador. É o chamado de cuidar, de servir, de ser copeiro de um bocado de gente que você nem conhece, nem faz ideia. Mas Deus está preparando em nós tormenta. É Deus falando através da tormenta. É Deus usando o deserto para dizer: ei, é nesse deserto que você está agora, mas um dia você vai conduzir um povo para poder chegar num lugar novo. Esse tempo é tempo de preparação. E Deus está usando você que está sendo preparado para poder dar acesso a outras pessoas que vêm depois de você. Glória a Deus ou não, amado? Ou seja, Deus prepara e forja em nós para que a gente possa dar a senha para quem vem em seguida. Você prepara o caminho, o chamado do João Batista para dizer: ei, eu estou preparando, mas vem uma revelação maior, vem um tempo diferente, e você vai poder desfrutar desse tempo. Glória a Deus, amado. Lidando com a tormenta. O texto que eu separei para a gente poder meditar junto é um texto que você já, evidentemente, já leu diversas vezes, já meditou nele diversas vezes, porque você é o príncipe. Mas a minha intenção hoje é transformar o príncipe num pastor. Se eu conseguir fazer isso nesta igreja, eu estou com o coração em paz, eu terei cumprido o meu propósito. Se eu conseguir ser um instrumento para isso nesse lugar, já me basta. Eu vou estar satisfeito, eu vou estar feliz, porque eu vou ter cumprido. Meu propósito é que você seja o pastor da tua casa. Meu propósito é que você seja a pastora do teu lar, porque nós seremos relevantes e influentes. Porque relevância e influência não é as pessoas conhecerem o teu nome, mas é conhecer a grandeza dos teus gestos, a grandeza da sua dedicação, a grandeza do teu coração humilde, a grandeza da tua gentileza, a grandeza da tua generosidade, a grandeza, coração de pastor. Tem muito príncipe que não abraçou o propósito ainda
E Deus está dizendo: eu estou levando você para o deserto, não é para qualquer coisa não. Eu estou levando para você para o deserto para poder preparar você. Tormenta. Mas Deus se revela na tormenta. Deus se revelou para o povo de Israel trazendo maná, codornizes. E disse para Moisés: Moisés, fere a rocha. Feriu a rocha, saiu água. Fala com a rocha. E ele foi lá e feriu de novo. Achou que já conhecia tudo. E Deus falou: não, você não conhece nada. E saiu água. E Deus está querendo abastecer a nossa vida hoje. A Bíblia diz que Jesus, antes de ler o texto, Jesus chama alguns discípulos, 12 discípulos. Jesus vai na planície da Galileia, junto ao mar da Galileia, e chama gente da Galileia do Norte, gente humilde, simples pescadores. Homens que estavam ali lavando redes, gente que estava ali pescando e não tinham nada, gente que estava ali cumprindo uma determinada função de sustento para sua própria casa. Jesus chegou um dia e fez um convite e disse: vem. E a Bíblia diz que imediatamente eles foram. O convite de Jesus para nós é: vem, pode vir. E depois de terem ido, eles começaram a caminhar com Jesus. A vida deles começou a ser impactada de diversas maneiras e de diversas formas. E às vezes a gente pensa: não, porque eu estou caminhando com Jesus, naturalmente o negócio vai ser mais tranquilo, mais relax. Pelo contrário, irmão. Quando você decide caminhar com Jesus, o negócio fica atenuado. Parece que na roça a gente diria, Robinho, engrossa o caldo fica mais grosso. Para dizer que as tensões são maiores, as provações são maiores também. Parece que as lutas e os embates, eles se agigantam. Aí a gente pensa que a caminhada com Jesus vai fazer o negócio ser vento de proa, e de repente não, vem uma tempestade, vem o furacão Milton. Misericórdia, né? Vem uma coisa maluca, assombrosa, e nos assombra. A gente pensa: não, agora é só coisa boa, e de repente a gente tem que lidar com situações tão difíceis e tão tensas e tão desgastantes. Eu sei que você não é assim, isso é só comigo. Isso é privilégio só meu, então. Amém ou não amém? Você passa por situações como essas. E por que eu estou falando que isso é um privilégio? Porque é a maneira que Deus me ensina. É a maneira que Deus trabalha em mim muitas vezes. É a maneira que Deus está dando coisas novas para mim. Ideias novas. Dizendo: esse caminho não é o melhor, você vai ter que fazer de novo a rota. Você vai ter que fazer o caminho de volta muitas vezes. Você vai ter que aprender, você vai ter que ter mais fé. Você vai ter que ter mais coragem, você vai ter que ser mais ousado. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos, Simão, Pedro. O Simão e o Pedro são pessoas também distintas. Tinha o Simão o Zelote e tinha o Pedro. Bartolomeu chama Tadeu, chama os meninos, os filhos do trovão, os Bonerges, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, chama Tomé, o Dídimo, o irmão gêmeo, chama gente boa: vem meninos, vem, todo mundo começa a ir atrás de Jesus, a caminhar junto com Jesus. Vamos para lá, todo mundo vai, para Cafarnaum, vamos, Nazaré também, e todo mundo, vamos para Tiro e Sidom, e está todo mundo indo para Tiro e Sidom. Agora a gente vai voltar, vamos para Jericó, e aí volta para Jericó, e tem um sujeito lá dizendo: filho de Davi, tem compaixão, e ele tem compaixão. Está todo mundo caminhando com Jesus. Jesus vai para Jerusalém, todo mundo vai. Jesus vai orar, os meninos também vão. E uma turmazinha, Tiago, João e Pedro, são os mais pertinho, fica ali. Jesus chamou eles para poder fazer esse micro estágio de 3 anos e pouco. 3 anos e 3 meses e 5 meses. É o estágio, é o preparatório. Jesus está dizendo: olha, você não precisa nem jejuar porque o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado, você jejua. Ele está dizendo: estou preparando para vocês. Jesus ainda diz em João no capítulo 13 e 14: eu vou preparar para vocês lugar. Jesus está ali, junto com os discípulos, chama todos para poder vir. Coisa grandiosa, tremenda. E os discípulos começam a caminhar e fica mais fácil? Não fica mais fácil. Há tensões por toda parte. A fúria religiosa das pessoas. Isso incomoda os saduceus, isso incomoda os fariseus, isso incomoda quem está inquieto com Jesus, com a figura de Jesus, da sua proeminência, do seu ensino, da beleza do seu ensino. Isso incomoda porque o crescimento de alguém, a evolução de alguém também incomoda. Você precisa estar preparado para poder incomodar.
E às vezes a gente está crescendo e o nosso crescimento também desperta incômodo em alguém. Alguém vai se levantar dizendo, essa obra não é boa, vai tentar desqualificar o que você está fazendo, desqualificar o que você está vivendo, desqualificar as pessoas que você está andando, desqualificar a decisão de caminhar com Deus, dizendo, isso é bobagem. Isso vai passar. Mas Jesus disse, as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia diz que Jesus chama esses 12, mas a vida deles não é vida fácil. A vida deles é vida difícil. E está aqui a primeira nota de rodapé para esse dia de hoje, não há vida fácil para quem quer viver uma vida relevante. Não há vida fácil. O caminho para poder viver uma vida relevante é, às vezes, desgastante mesmo. Às vezes, para poder viver uma vida relevante é dureza mesmo. E você vai ter que ficar firme, e prevalecer, e permanecer, e resistir. Glória a Deus ou não, amado? Essa palavra para poder te dar ânimo. Você sair daqui, irmão, querendo subir essa parede. Em nome de Jesus. Para escalar na vida. Mas às vezes a gente quer subir a montanha sem o esforço da subida. A gente quer, sabe, chegar lá, mas com pouco comprometimento. Às vezes a gente quer vencer na vida sem precisar interceder, orar, dedicar, conhecer a Deus, ter um tempo de intimidade, de zelo pela palavra. Não! O Senhor está querendo trabalhar em nós primeiro o sucesso que você quer ser. Porque não adianta você ter um punhado de coisas, troféus nobres em casa e seu coração ainda estiver distante de Deus. Não adianta nada. Não adianta você ter sucesso, empreender, chegar lá, passar no concurso, ficar alguém realmente famoso e reconhecido, se você não for conhecido por Deus e não conhecer o Senhor. Isso não adianta absolutamente nada. Isso é pueril. Você precisa ser alguém relevante. E você começa a ser alguém relevante dentro da sua própria esteira familiar. Amém ou não? Não vai ser fácil. Você vai ter que lidar com um problema. Você vai ter que lidar com dificuldade. Você vai ter que lidar com um dia mau. Você vai ter que aprender sobre perdão. Você vai ter que aprender sobre renúncia. Você vai ter que aprender sobre, sabe, viver uma vida a dois. Você vai ter que aprender a repartir. Você vai ter que aprender a ter consciência nova acerca de situações onde você achou que não precisava mudar. Você vai ter que ter um choque da sua cultura. Está disposto a aprender e se submeter a Deus. Uma vida relevante começa nisso. A Bíblia fala, eu mencionei sobre Moisés. Moisés teve que se expor. A mãe de Moisés expôs, disse e cresceu. Pode ir. Às vezes o caminho do crescimento é a exposição. E você está reclamando porque está exposto. E o Senhor está querendo usar você num novo tempo. Virou o ciclo agora, é o ciclo do crescimento. E você vai estar mais exposto, mas também está revestido. Você pode estar exposto, mas também está revestido por Deus. Há poder de Deus sobre a sua vida. Amém ou não amém? Marcos capítulo 4, verso 35 e 41. 35 a 41. O texto vai dizer, naquele dia, volta para mim, no 34 e 33, 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. Jesus está usando vocabulário simples para poder ensinar verdades preciosas. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Para aí por um instante. O texto está dizendo que Jesus estava falando por várias parábolas, falando da semente na terra, sobre o reino de Deus. Mas aos discípulos ele falava em particular. Porque quem decidiu estar mais exposto, recebe o que os outros não receberam. Desfruta daquilo que os outros não estão desfrutando. Quem disse sim, quem renunciou, quem disse eu quero, recebe a melhor parte. Quando você diz eu quero, você recebe do Senhor na intimidade. Particular é intimidade. Amém ou não amém? Então quando você decide ter um particular, você aprende mais de Deus.
Quando você decide ter um particular com o Senhor, Ele ministra algo sobre a tua vida de forma singular e não plural. Quando você decide ter um particular com o Senhor, Ele fala ao teu coração, ao teu interior. O texto está dizendo que Ele falava por parábolas, mas depois de ter falado por parábolas, chamava os meninos, os discípulos e dizia: vocês, os 12, eu vou ensinar algo precioso para vocês, em particular. O Senhor de repente está querendo dar um particular para a gente hoje, nesse domingo, amém ou não amém? Aí o texto segue, eu vou usar como chave hermenêutica para o resto. Naquele dia que Jesus teve um particular, olha para cá. Naquele dia onde? Naquele dia que Jesus teve um particular com os seus discípulos, que Jesus chamou eles para poder explicar as parábolas, que Jesus chamou eles para poder dedicar um pouco mais de tempo ensinando aquilo que Ele queria de fato de princípio. Naquele dia que Ele os chamou, naquele dia que Ele ensinou, naquele dia que Ele ofertou mais para eles, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Pode passar. E eles, despedindo a multidão, eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram. Quem que os discípulos levaram? Jesus. O levaram. Não dá uma ideia de, o Senhor falou o dia inteiro, vamos levar ele? Não dá uma ideia disso? O levaram. Assim como estava, assim como Jesus estava. Não precisa nem trocar de roupa, Jesus, bora. Só precisa descansar um pouco. Jesus estava ensinando o dia inteiro, tinha tido um particular, uma audiência particular com os discípulos ao final do dia. E naquele mesmo dia, Jesus, vamos passar para outra margem. E todo mundo dizendo: bora, bora, bora. Jesus, vamos levar Jesus, vamos. No barco, e os outros barcos também o seguiram. Ou seja, colocaram Jesus no barco, e os outros barcos seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Vira para o teu vizinho e diga para ele: tudo vai ficar bem calmo. Fala: força, tenha firmeza, tudo vai ficar bem. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Pode aplaudir Jesus, amado. Força, força, tudo vai ficar bem. Fica tranquilo, vai ficar bem. Vai acabar bem. Vai acabar bem. Força na tormenta. E tudo ficou bem calmo. Pode seguir. Verso 40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Jesus está dizendo para ele: ei, eu acabei de ter um particular com vocês. Eu acabei de ter uma audiência específica com vocês para ensinar aquilo que as multidões não ouviram. E vocês estão com medo por quê? Por causa do quê? No quê? Não há motivo. Vocês me conhecem, vocês têm acesso a mim. Por que que vocês são tão medrosos? Jesus chama os discípulos de medrosos. O texto continua: como é que ainda vocês não têm fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu preciso de ter força no meio da tormenta. Os discípulos estão passando um mau bocado. Estão passando por uma tormenta pessoal. Estão enfrentando, depois de um dia sobre pregações e pregações, sobre um dia de ensino, de ter uma audiência particular. Isso não os livrou de ter que enfrentar uma tempestade, uma dureza, um tempo difícil. O fato de você ter intimidade com Deus não significa que você não vai ter que enfrentar uma turbulência na tua vida. O fato de você ter intimidade com Deus não significa que você não tenha que lidar com ambientes instáveis à sua volta. O fato de você ter uma audiência com o Senhor mais cedo, e a audiência com o Senhor, note, eu estou querendo dizer, o fato de você ter orado de manhã,
O fato de você ter tido um devocional hoje de manhã, o fato de você ter clamado a Deus ontem, não significa que você não tenha que lidar com a situação difícil logo mais adiante. O fato de você conhecer a Jesus e beber diretamente da fonte, o fato de você ter uma audiência especial com Ele, não significa, no entanto, que você não tenha que enfrentar pressões e pressões. O fato de você conhecer Jesus e saber quem Ele é, não significa, no entanto, que você não vai ter que lidar com as pressões atmosféricas do tempo das pessoas, a angústia, o medo, o dessabor, a angústia de um tempo difícil. O fato de você o conhecer, andar com Ele, beber dele, ver Ele abençoando multidões e multidões, não significa, no entanto, que você não vai ter que passar pelo que os discípulos passaram, por um momento difícil. Um momento difícil pode surgir, mas o mais importante é que os nossos olhos não estejam no momento difícil, porque isso gera paralisia, isso gera afasia, isso gera amortecimento. Os nossos olhos precisam estar no lugar certo. Quem está comigo é maior. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho do enfrentamento, não importa a dureza desse tempo, não importa o calor desse tempo, não importa a frieza desse tempo, não importa. O Senhor está comigo, o Senhor está sobre mim, o Senhor está em mim. Amém ou não amém? Glória a Deus, amado. O Senhor está sobre a sua vida, o Senhor está sobre a sua casa. Não importa o tamanho da turbulência, não importa o tamanho da pressão, da opressão, não importa o tamanho do levante, não importa o tamanho das situações que estejam lá fora e você não tem o controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Aquilo que eu não controlo, o Senhor pode. Pode aplaudir Jesus aí, amado. Pode aplaudir mais forte. Ele pode. Aleluia, aleluia, Ele pode. Ele pode fazer o que eu não consigo fazer. Essa é uma coisa importante aqui. O fato de eu ter uma audiência mais cedo não significa que eu não tenha que lidar com a frustração mais tarde. Mas maturidade, irmão, fica aqui comigo. Maturidade significa dominar a frustração. Eu preciso dominar o meu olhar, porque senão eu projeto o meu olhar no lugar errado, tentando resolver. Eu olho para o tempo e digo, Jesus não se importa. Quando eu deveria olhar para tudo e dizer, fica tranquilo, Jesus está com a gente. Jesus está dormindo, está descansando. Então é possível ter descanso no meio da prova. Os príncipes estão reunidos, mas Jesus quer transformar o príncipe em pastor. Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, vem, eu vou fazer você de pescador de homens. É príncipe, mas o príncipe precisa ser pastor. E para ser pastor, precisa lidar com a tormenta. Então a tormenta é preparação. Glória a Deus, amado. Glória a Jesus. Eu disse que Moisés em um dia virou príncipe. Pedro em um dia virou príncipe. Tinha até audiência particular com o Rei dos Reis. Mas demorou mais de 3 anos e meio para se tornar o pastor que Jesus queria que ele se tornasse. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. Faça o que eu pedi para você fazer. Não deixa a tormenta levar você a fazer o que você fazia antes. Não deixa a tormenta virar uma renúncia ao propósito. Não. Tem muita gente desistindo no meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio do tempo difícil, no meio da agonia pessoal. Tem muita agonia pessoal, é um tempo agonizante de fato. Mas não desiste não, irmão. Você está aqui para poder fazer a diferença e ter uma vida relevante. Fala, uma vida relevante. Repete comigo, uma vida relevante. Uma vida relevante, uma vida relevante. Ei, então não desiste no meio da tormenta não. Você foi chamado para ter uma vida relevante. Você foi chamado para poder fazer falta. Amém ou não amém? Você foi chamado para poder fazer falta. Quando você não está, as pessoas notam, falam, caramba, já não veio hoje. Fazer falta, porque você tem uma vida relevante, um chamado relevante. O chamado relevante de cada um de nós é cuidar das pessoas. Cuidar. O Senhor chamou a gente para poder cuidar. Mas antes de saltar no campo, para poder cuidar daquilo que Jesus disse, a gente precisa se preparar para lidar com um dia mau, com um dia difícil, com um dia da dificuldade. E não abraçar o medo, abraçar a confiança no meio da dificuldade. O Senhor está querendo tratar o nosso coração hoje, para que a gente possa crescer em confiança na presença dele, dizendo, o Senhor está conosco.
nada vai nos deter. Vento algum, mal algum, levante algum, intempéria alguma vai deter aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não, nada vai tocar nisto. Vai terminar tudo bem. Amém, amado? Glória a Deus, velho. Glória a Deus. Os discípulos estão caminhando. Tiveram uma audiência mais cedo, Ayrton. Tiveram uma audiência mais cedo. Vamos levar Jesus, levaram Jesus. E quando eu estou no barco, o vento sopra. Pergunta para nós hoje, nesta manhã. Tenham paciência, já vou terminar. A pergunta para nós nessa manhã: qual o vento que soprou aí? Qual vento? Qual vento que despertou o teu medo? Tem gente com medo de ficar sozinha. Tem gente com medo de ficar sozinho. Tem gente com medo de não conseguir. Tem gente com medo de não dar certo na vida. Tem gente com medo de não cumprir com a expectativa que as pessoas projetaram em você. Qual que é o vento que soprou e gerou angústia e medo no teu coração? Eu estou aqui para dizer para você: não importa o tamanho do vento que soprou, o mais importante é quem está na proa. Tem alguém estabilizando essa embarcação na proa. Tem alguém lá mais forte, irmão, do que o seu medo. Tem alguém dizendo: ei, mar, chega para o mar. Quem é este? Eu digo: o seu nome é Rei da Glória. Este é o teu nome. Quem é este? Este é o Rei da Glória. Poderoso é o teu nome. Quem é este, pastor Eduardo? Os discípulos chegam para Jesus e falam: você não se importa? A gente foi chamado para ter uma vida relevante, mas vai morrer no meio do caminho. A gente está morrendo aqui, morrendo sozinho, morrendo pelo vento, morrendo pelo assombramento. O Senhor não se importa? Quem é este? Este é o Rei da Glória. Quem é este? É este que disse para Josué: Josué, fica tranquilo, eu vou parar o sol. É este. Este é o poderoso. Quem é este? Este é aquele que diz para Moisés: Moisés, pode tacar agora na pedra que vai fluir água. Pode falar com a pedra que agora vai fluir água. Quem é este? Quem é este? Quem é este que vai chegar no mar vermelho e diz: Moisés, vai abrir, fica tranquilo. Este é o Rei da Glória. Quem é este? Quem é este? Aquele que diz: ei, fala para o sacerdote molhar o pé no Jordão, que o Jordão vai se abrir. Este é o Rei da Glória. Este é poderoso o seu nome. Os discípulos conheciam as histórias do Antigo Testamento, da Torá, da lei, do Pentateuco, eles sabiam. Mas o medo cercou eles. Quem é este? É este aquele que diz: ei, Gideão, tem muita gente. Eu não preciso de muita gente. Eu preciso das pessoas certas para poder liberar glória. Ei, pode ser 300 mesmo, mas com 300 a gente vence dezenas de milhares. Esse mesmo Deus que estava lá está aqui para poder te abençoar. O mesmo Rei da Glória, o mesmo Rei poderoso, o mesmo Senhor e Autor da tua vida, da tua história. A tua história está nas mãos dele. Tempestade alguma, problema algum vai te afastar do propósito de Deus. Nada disso. Não vai te matar. Deus vai usar aquilo que está acontecendo para poder promover você, para te forjar, para te capacitar, para te encher. Então eu te digo: uma vida relevante não é construída de forma fácil, mas depende do nosso posicionamento e coragem para lidar com os desafios. Você não vai morrer na praia, irmão. Não vai morrer em alto mar. Maior, a Bíblia diz, que é aquele que te guarda. Vira para o teu vizinho e fala: maior é aquele que está guardando você. Você está sendo guardado. Aleluia. Está te guardando. Está cuidando de você. Poderia ter acabado, mas o vento não te matou. A angústia não te matou. A tristeza não te matou. Não. Porque a presença de Deus está com você. O Senhor está querendo nos dar resistência no meio da tormenta. Uma vida relevante assim. Romanos 8,18 diz: porque
Porque para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Olha que lindo, irmão. O sofrimento do tempo presente não vai ser comparado. Não pode ser utilizado como figura de comparação, Rafa, porque existe uma glória reservada para mim. Existe algo que Deus preparou de antemão para mim. Existe algo que o conhecimento de Deus já alcançou. O meu conhecimento não, a minha capacidade não. Eu não tenho aptidão para poder conhecer o futuro, mas o Senhor já está no futuro que eu não estou. Então existe glória de Deus para a minha vida. Esse tempo presente, os sofrimentos do agora, as tristezas do ontem, não vão me afastar da glória de Deus sobre a minha vida. Vai ser revelada em cada um de nós. A segunda nota de rodapé de hoje é: quem está sendo preparado por Deus para ter uma vida relevante precisa saber a lidar com o fracasso. Amém ou não amém? Estou terminando, tenham paciência. Você precisa saber lidar com o fracasso. Tem gente que fracassou, fracassou em algum campo, em algum lugar, e desistiu. A pergunta é: por que você desistiu? Você estava com pressa? Você queria alimentar a expectativa de outra pessoa? Você precisava fazer para o outro ver? Você queria, na verdade, atender aquilo que o outro esperava? Então eu estou aqui para dizer para você, nesse dia, nesse começo de domingo: tenta de novo e não desiste. Amém, amado? Glória a Deus, estamos juntos. Ah, que bênção. É nóis. Pastor, como isso é possível? Os discípulos de Jesus fracassaram algumas vezes, Guilherme. Guilherme é estudioso da Bíblia, sabe disso. Os discípulos de Jesus fracassaram algumas vezes. Jesus desistiu deles? De jeito nenhum, não. E aquele que tinha desistido, Jesus foi atrás. Menos de Judas, que ele era o filho da perdição desde o começo. Mas os demais, Jesus foi atrás. Jesus foi atrás para poder chamar. E não desistiu quando eles fracassaram e erraram. Pastor, quando eles erraram? Em Marcos no capítulo 6, não precisa abrir. Em Marcos 6, fala da multiplicação dos pães. E está tarde, todo mundo está num lugar deserto. E aí, Filipe chega, os meninos fazem conta e dizem: a gente não tem pão suficiente, é melhor a gente despedir a multidão. Eles estão dizendo o quê? Não vamos criar problema, vamos mandar o povo embora. E Jesus diz para ele: não, vocês vão dar a eles de comer. Aí Filipe vai dizer: seriam necessários 200 denários de pão, 200 dias, para poder suprir 5.000 pessoas que estão aqui, mais mulheres e crianças. Aí Jesus diz para eles: vão aí ver o que tem. Aí de repente eles descobrem 5 pães e 2 peixes. Você já cantou isso várias vezes. O que os discípulos estavam fazendo? Eles não acreditaram que poderiam mudar aquela situação. Eles não tiveram a fé necessária para poder alterar aquilo. Eles poderiam ter respondido: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o nosso provedor. Eles podiam dar uma resposta diferente. Muitas vezes Deus está usando situações à nossa volta para que a nossa resposta seja diferente. Eu não estou vendo nada, mas o Senhor está aqui e o Senhor pode fazer tudo. Amém ou não amém? Eu não estou vendo 5.000 pães, eu não estou vendo uma padaria nova, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Eu sei que nada pode deter o Senhor. Os discípulos já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Os discípulos já tinham visto Jesus curar um homem que tinha a mão ressequida, mas não tiveram fé para dizer: eu sei que o Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Deus do impossível se tabernaculou, Ele se tornou Emanuel, o Deus conosco. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Não, eles não dizem isso. Então Deus está usando a situação muitas vezes para que a nossa resposta seja diferente. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu estou aqui disponível. Amém? Glória a Deus, velho. Então no dia da angústia, no dia da falta, não diga não sei. Diga: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor pode fazer
consegue agir onde eu não posso agir. O Senhor consegue tocar onde eu não consigo tocar. O Senhor consegue curar aquilo que eu não posso. O Senhor pode fazer. Os discípulos falharam aí, mas aí depois eles vão obedecendo a Jesus e trazem 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta, dá graças a Deus e diz: agora distribuam. Os discípulos não tiveram fé para crer na multiplicação, mas foram obedientes para poder fazer aquilo que Jesus pediu. E depois de terem feito aquilo que Jesus pediu, participaram daquilo que Ele fez. Amém ou não amém? Talvez você comece, meu irmão, talvez um pouco sem fé, mas você vai participar, você não vai ficar de fora. Amém? Aquilo alimentou 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças, mas os discípulos também comeram. E mais do que comeram, sobrou. Porque você consegue participar do milagre. Jesus disse: olha, vocês estão sem fé, vão embora, vou arrumar quem tem fé. Vou arrumar quem tem a resposta certa. Mas Deus está preparando em mim a resposta certa. Depois disso, a Bíblia diz que eles nem tinham entendido direito o milagre da multiplicação, mas o Senhor não desistiu deles enquanto eles pensavam que ainda não tinham compreendido corretamente. O Senhor continuou insistindo com eles, abençoando eles, sendo com eles. A Bíblia diz que eles não conseguiram exorcizar um demônio. Jesus estava ali e disse para eles: olha, esta casta de demônios você expulsa com jejum e oração. E expulsou o demônio. Eles não tiveram a capacidade de fazer algumas coisas, mas Jesus não desistiu deles enquanto eles não tinham capacidade. Faltou fé para Pedro no meio da turbulência, e Jesus não desistiu de Pedro, mesmo ele enfrentando, sabe, um decaimento em dado momento da sua existência. Não, o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor levantou Pedro. E hoje eu estou aqui para dizer para você que o Senhor está querendo levantar você, para que você possa levantar outras pessoas. O Senhor não desistiu de você e do projeto que Ele tem na sua vida. Ele está devolvendo você para a estação certa. Esse é o tempo de Deus. O Pedro fracassou no meio da jornada porque olhou para o vento. Em determinado momento os discípulos queriam discutir quem era o maior. Os Boanerges, Tiago e João, onde que um vai ficar sentado e o outro. Eles fracassaram aí porque Jesus diz: olha, eu não vim aqui para poder marcar lugar para ninguém. Eu vim aqui para poder servir a todo mundo. O Senhor disse: olha, eu não estou aqui para poder marcar lugar para nenhuma pessoa, eu estou aqui para preparar lugar para todos vocês. Jesus não desistiu deles enquanto eles fracassaram, alinhando expectativas erradas. Jesus não, desistiu de Pedro e de João e de Tiago quando eles dormiram no Getsêmani. E Jesus voltou lá 3 vezes e eles estavam dormindo. Jesus só disse para eles: vigiai, porque a carne é fraca. Jesus não desistiu, disse: vocês só precisam vigiar. A Bíblia diz que na crucificação quase ninguém ficou. João ficou. Mas os discípulos se dispersaram. Mas o Senhor não desistiu do propósito que tinha para poder cumprir na vida deles, porque em dado momento eles fracassaram. O Senhor não vai desistir da tua vida porque em algum momento você fracassou. Essa é a oportunidade de fazer de forma diferente. Amém ou não? Deus vai usar o teu fracasso para ensinar você, capacitar você, instruir você, dar uma nova direção para você. E não vai desistir. Essa é a oportunidade de tornar você mais forte. Às vezes a gente fracassa com tanta gente, e a gente promove tantos estragos. Bom seria que a gente não fizesse isso. Bom seria que a gente, tivesse consciência boa antes. Mas você tem a oportunidade de fazer diferente, então faça. Faça de forma diferente. Resista à tempestade. Eu quero falar 5 princípios importantes para a gente finalizar hoje aqui em nome de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com essa tempestade, a primeira coisa para que você possa enfrentar qualquer adversidade: lembre-se que você tem um Deus grande. Lembre-se da grandeza de Deus. Às vezes a gente acha que não vai conseguir suportar. Lembre-se que o Senhor está sobre a sua vida e você está debaixo das suas asas. Ele está te protegendo, cuidando e guardando você. A segunda coisa importante: aprenda a confiar em Deus mesmo no dia mais difícil. Os discípulos estavam lá, a tormenta lá fora. Isso não se importa. Jesus levanta
e diz: fica quieto. E tudo se aquietou. Hoje é dia de estar olhando para você e dizer: ei, vento forte, vendaval, tormenta, e tudo vai se acalmar. O Senhor está querendo nos ensinar a lidar com o dia da luta. O Senhor está querendo que a gente esteja preparado para o dia da guerra. O Senhor está nos dando capacidade para poder enfrentar o dia mau. O Senhor está forjando em nós confiança. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para poder enfrentar o dia difícil, o dia da falta, o dia da escassez, o dia do problema, o dia onde a gente de repente não se preparou na saída, mas ao longo da jornada a gente pode crescer em confiança. A terceira coisa importante: a tempestade pode ser uma ferramenta, não para nos destruir, mas para nos preparar. A tempestade é a forja. A quarta coisa: se Jesus está no barco, Ele não vai afundar. Mas isso não significa que Ele não teste a profundidade da nossa confiança. Se Ele está conosco, irmão, não vai afundar não. A Bíblia fala, no texto que a gente leu, que a água já estava no barco, estava entrando no barco, e Jesus ainda estava dormindo. A sexta e última coisa: eu falei que 5, vou uma sexta. Acho que já tem uns 8 pontos dessa mensagem, eu estou fazendo conta só de 5. A sexta coisa importante: Jesus está dormindo na proa, está descansando. Então é possível descansar no meio da provação. Enfrente a sua tempestade, seja ela qual for. Deus está trabalhando em nós. O querer e o efetuar pertencem a Ele. E Ele vai fazer na tua vida, na tua história, na história da tua casa, infinitamente mais do que você supôs no teu coração ou pensou um dia. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Força em meio à tormenta. Feche os teus olhos. Repete comigo.